Ieda foi presa em 1971, aos 23 anos, junto com os pais, a irmã e o irmão. Uma história atípica. Apesar de toda a família ser comunista, apenas o pai e o irmão eram militantes. Mas não foi a história da família presa que ela contou hoje, e sim a do irmão Irineu. Na época, com apenas 10 anos, apesar de não ter sido preso, sentiu-se tão ou mais penalizado que os demais. O garoto perdeu seu alicerce e tudo mais que uma família pode dar a uma criança. As marcas eternas o impediram, inclusive, de prestar depoimento. A minha mãe viu meu pai ser torturado e ser jogado, removerem o corpo dele, jogarem ele no carro, com a cabeça enfaixada, envolta em jornais, porque ele estava muito machucado. Eu tenho fotografia dele morto, ele estava muito machucado. E o Irineu, que é o de 10 anos, ficou no sul, ficou no Rio de Janeiro, e nós fomos presos no dia 16 e o Irineu só pôde se avistar com a gente por volta de dezembro. E ele ficou com o trauma para ele da morte do meu pai e da nossa prisão, porque ele ficou todo esse tempo achando que nós também estávamos mortos, né? Porque incluía o Ivan. E o Irineu só foi nos ver no presídio Tiradentes, que ele foi conseguir nos ver. E ele levou muito tempo para metabolizar isso aí, porque ele inclusive levou muito tempo para lembrar, ele teve um bloqueio, ele não conseguia lembrar da figura do meu pai, a não ser vendo a foto. Ele só depois de uma conversa que nós tivemos é que ele conseguiu, começou a ver de novo, a lembrar da figura do meu pai. E ele era uma criança alegre, espirituosa, e ficou depois dos 10 anos ele ficou uma criança tensa, e ele me disse, a sensação de medo e de perda, de que a qualquer momento podiam matar o Ivan, que ainda estava preso, e prenderem vocês e desaparecer, foi uma coisa que ele disse que essa sensação ele só foi perder com a eleição do Collor, que ele achou que votando para presidente a ditadura tinha acabado. E eu particularmente acho que a ditadura acabou na eleição do Collor, porque aí acabou o colégio eleitoral, a ditadura acabou. E o Irineu ficou esse tempo todo, ele perdeu a infância aos 10 anos, porque a infância foi roubada dele pela ditadura militar. A partir de 64 a coisa já ficou muito complicada, né? A história de Célia Silva Coqueiro é bem diferente, mas em algum momento se cruza com a de todas as outras crianças vítimas da ditadura militar. Ela nasceu em 1965, logo após o golpe. Filha de pai comunista, engajado na luta armada, a infância foi vivida em fuga e na clandestinidade até 1971, quando o pai foi assassinado. Além dele, perdeu a pátria e a família. Célia, então, foi obrigada a viver uma outra história, exilada em Cuba. Então era eu, minha mãe, meu pai e minha irmã fugindo de aparelho para aparelho, toda vez que tinha queda de um companheiro e que sabia a localização do aparelho, a gente tinha que sair correndo, largar tudo, né? E procurar um outro lugar, quando tinha um outro lugar, porque a gente não podia procurar os parentes, porque evidentemente que a polícia estaria ali, né? Então, na verdade, foi uma infância, foi como eu falei, uma infância que eu carregava aquela vulnerabilidade dentro de mim. Isso foi até a morte do meu pai, porque depois que meu pai sai exilado político, com a troca do embaixador alemão, que foi em junho de 1970, e ele sai, vai para a Argélia banido político, vai para Cuba treinar, que a gente nem sabia que ele estava em Cuba treinando, nós continuávamos aqui no Brasil ainda com um futuro incerto, porque a gente não sabia o que ia acontecer no futuro, né? Quando matam meu pai em 71, quando assassinam ele, que nós temos que sair também do Brasil, porque existia esse perigo também da polícia, né, levar minha mãe, levar eu, levar minha irmã, porque podiam achar que a gente sabia de alguma coisa, né? Porque eles, quando suspeitavam, não suspeitavam só da viúva, suspeitavam dos filhos também, né? Era uma coisa meio doente, mas era o que acontecia, porque teve caso de muitas crianças que foram presas, né? Então, nós saímos devido a isso, devido a resguardar mesmo nossas vidas, resguardadas, nós termos segurança, e fomos para o Chile. Então, quer dizer, foi uma constante mudança, uma constante, o tempo inteiro fugindo sempre de alguma coisa. Então, você já nasce nessa fuga, você leva para o resto da tua vida uma coisa dentro de você que parece que você sempre está vulnerável, né?
E eu fui me sentir segura mesmo em Cuba, né? Quando nós chegamos em Cuba, que eu sabia, porque daí o clima era outro, era um clima de um país onde eu me sentia muito acolhida, né? Por ser já um país que já tinha concretizado, já estava no socialismo, e os companheiros nos receberam muito calorosamente, com muito carinho, com muito amor, e lá estavam os companheiros do meu pai também, que tinham sido torturados, então a gente se sentiu em casa, né? E finalmente, lá eu acho que eu consegui ter um pouco na minha infância, de tranquilidade, de paz. Foi o período que eu estive em Cuba. E depois nós retornamos, bom, já na anistia. E mesmo retornando na anistia, por incrível que pareça, o nosso retorno foi de muito medo também. Porque a gente recente tinha se dado anistia. E ainda tinha aqueles grupos de direita que eram contra, né, a abertura democrática, a redemocratização. E a minha mãe, muitas vezes, quando eu ia para a escola, ela sentia um certo medo, né, de alguém me seguir, de algum policial estar me seguindo. Quer dizer, ainda nós retornamos e aí retomamos aquele medo, né, constante de vulnerabilidade. O que pode acontecer, né? É uma carga pesada para se levar para uma criança, né, assim, que você leva depois de adulto, né?